Muito bom dia, meus amigos. Hoje é dia 6 de maio de 2025. Volto aqui para poder falar mais um pouco sobre o mercado americano. Já faz algum tempo que eu não gravo vídeo aqui. A última vez, salvo engano, o mercado estava nessa região aqui em março, final de março, né? Mais ou menos nesse ponto aqui. E um período muito ruim, né, para o mercado, com muita queda, ainda sobre tradando a questão tributária lá do governo americano, e com muita discussão, o mercado muito volátil, né? O mercado chegou a cair bastante aqui para esses níveis aqui bem baixos, né, da época do início de 2024, né? E desde então o mercado vem formou teoricamente um fundo aqui. Foi feito esse fundo aqui e com muito volume, né? Vocês podem ver aqui que muita volatilidade, que não é um cenário bom para quem trade, quem é swing trade, gosta de aproveitar, né, desses movimentos de mais longo prazo. A volatilidade é sempre ruim. E o mercado retestou aqui novamente, voltou aqui já em meados de abril, sempre abaixo da média móvel de 200, né? Então, enquanto essa média móvel aqui não era rediscutida, vamos dizer assim, a gente ficava meio que de mãos atadas. É lógico que você pode ter estratégias para tradear vendido, né? Dias como esse aqui, né, 26 de março, 25 de março, apresentaram várias possibilidades nas ações de você tradear vendido. Então, ações aqui como, deixa eu ver se é essa aqui, acredito que tenha sido uma dessas opções. A Provion aqui, por exemplo, né, no dia 26, né, tem esse teste aqui da média móvel de 50, que é essa azulzinha, e ela acaba falhando e tem esse movimento de queda aqui, né? Ela volta, mas cai novamente. Esse é um dos exemplos de possíveis shorts, né, para esse tipo de ação. Essa outra também deu essa possibilidade até mais visível, quando essa perda aqui dessa média no dia 25, justamente entre o dia 25 e 26, perdeu a média de 200, né, e aí veio fazer um fundo aqui. Então são... mas isso não é muito... para quem está começando no mercado, né, e até para muitos traders experientes, o lado vendido ele não traz muito um risco-retorno adequado, muitas vezes, né? A não ser que você já tenha um bear market em andamento e você veja muita fraqueza na ponta comprada, não é muito bom assim você shortear, porque você tem que ter um time muito adequado, você tem que acertar muito o fio da navalha ali para poder conseguir ter um retorno significativo. Então, pensando pelo lado positivo, pelo lado comprado, né, a gente sempre analisa as médias móveis, né, e a média móvel de 200, na minha opinião, é uma média mestra para se decidir que rumo o mercado vai querer tomar. Então, como vocês podem ver, desde o fim lá do bear market, que começou em novembro de 2021, foi se arrastando até meados de janeiro, fevereiro, março de 23, a média móvel de 200, ela foi se mantendo abaixo, né, dos preços, ou seja, os preços sempre estavam acima da média móvel de 200, né? Tinha uns abalos aqui, mas bem restritos, e sempre retornava o preço e faziam baixas mais altas, né? E o mercado ia progredindo. Dessa vez, 2 anos depois, a média móvel de 200 foi perdida aqui, ó, em março, tá? No comecinho de março, já há exatos 2 meses, no dia 5 de março. Desde então o mercado tentou retornar aqui, foi fracassado, e ele está novamente tentando voltar aqui acima da média móvel de 200. Tá? Muita gente está eufórica, porque o pior já passou, porque agora é alta.
porque teve essa puxada aqui significativa. Tem algumas ações que tiveram um ganho interessante, eu vou mostrar para vocês depois. Mas o cenário é de muito cuidado ainda. Como vocês podem ver, houve uma retomada da média móvel de 20, que é essa amarelinha aqui. O mercado quase que perde aqui, porque ele fez um movimento de alta, de superar aqui nesse dia 23 e retornou fechando aqui no limite da média móvel de 20. Mas beleza, recuperou, né? Foi testar a média móvel de 50 aqui nos dias seguintes. Nesse dia aqui, que foi uma terça-feira, se eu não me engano, o mercado retorna, não, perdão, foi no dia 30 de abril, foi uma quarta-feira. O mercado abre aqui na verdade, perdão, e ele já vai testar a média móvel de 20 novamente, rejeitando esse teste, ou seja, a média, os preços, o mercado entendeu que a média móvel proporcionou aqui um teste para que os preços retornassem e fechassem acima das 50, ou seja, foi um dia muito significativo, porque além de testar a 20 e ficar acima, ela ultrapassou 50. No dia seguinte, ela já abre com gap, certo? Em cima da média móvel de 200 aqui, que aí é um novo teste. Então, como vocês podem ver, são movimentos de muita volatilidade. Esses candles assim, ó, como esse vermelho aqui, esse daqui também, demonstram muita volatilidade no mercado, né? E com volumes médios, nada significativos. Então, assim, o mercado, na minha opinião, hoje está sem rumo ainda. Então, ele testou aqui 200, ficou um pouco acima e nos outros dias já começou a voltar a enfraquecer novamente. E agora ele está novamente tentando ficar aqui acima da média móvel de 200, exatamente nessa hora aqui, quase 2 da tarde, ele está justamente na média móvel, um pouquinho acima. Então ninguém sabe se vai fechar abaixo. Se fechar abaixo pode ser um indício de que ela vai voltar a testar aqui a de 50, e aí a gente pode ter um movimento parecido com esse aqui, pessoal, ó, do final de março novamente, o que abriria uma outra possibilidade de short, né? Se o movimento se confirmar, ou então segurando na média móvel de 50, ou então testando a de 20 novamente, fazendo um fundo aqui nessa região, fazer um fundo nessa região da média móvel de 20 ou nessa média móvel de 50 e voltar, aí sim, a gente pode dizer que tem um outro fundo se formando, e sim, podemos ter um pouco mais de tranquilidade para pensar em uma alta, tá? Porque a gente pode ver isso aqui, ó. Tá vendo? Isso é um fundo, isso aqui é um outro fundo, ó. E quem sabe um novo fundo aqui, né? Nessa região aqui, depois de uma consolidação e uma retomada, né? Mas o fato é que agora o mercado está bem volátil, bem errático, na verdade. Você tiveram algumas oportunidades de você comprar, sim, mas ainda não é o momento mais favorável, na minha opinião. E eu mostro para vocês por quê, tá? A gente teve uma queda grande aqui, né? Como eu acabei de falar com vocês. A gente voltando no bear market de 2021, 2022, final de 21, a gente pode ver que o mercado retomou a média móvel de 200 algumas vezes. Aqui ele voltou acima e perdeu, aqui ele voltou acima e perdeu, e aqui, depois de ter retomado essa última vez aqui, ele fez um fundo aqui, tentou retomar de 20, 50, fez um novo fundo, e aí voltou a de 200, um outro fundo, até segurar acima, tá? E você vê essa reunião de linhas aqui, é o encontro das médias móveis, tá? Proporcionando, e a partir daqui de março, que a gente pode dizer que acabou o bear market e que os fundos foram confirmados. Então, olha como alguns fundos foram formados. Esse foi formado e esse foi formado, tá? Além desse aqui também. Quando ele segurou aqui acima, aí o mercado foi embora. Nunca mais perdeu a média móvel de 200. Aqui por alguns dias, mas nada demais, e o mercado foi embora. Então, assim, essa situação que a gente está vendo hoje aqui, né, ela pode se assemelhar
tanto a esse momento aqui, em que a média móvel foi recuperada, as médias todas na verdade foram recuperadas e em sequência perderam, porque o mercado não estava pronto, ainda estava em bear market, em mercado de baixa. E eu acho, enfim, até que se prove o contrário, pode ser até mais provável esse cenário aqui. E tem esse cenário de fundo duplo, que é outra coisa, que o mercado já testou, já rejeitou preços baixos aqui e está pronto para voltar, né? Que é confirmado a partir desse momento aqui. Então o momento agora é de observar, não tem muito, não dá para você arriscar demais. E, na minha opinião, na forma como eu trabalho, o risco-retorno não é dos melhores, tá? Em termos de ações específicas, algumas me chamam a atenção. Uma que eu vinha acompanhando já há algum tempo, desde o ano passado, é Palantir, né? Você vê que ela teve um movimento muito grande aqui, já em meados de 2024, ela sai de 20 e vai até 125, então uma alta muito expressiva. A cada balanço, né, que ela vinha divulgando, ela vinha mostrando ganhos, e no final ela teve esse último aqui, que foi o topo dela. Então a partir do momento que o mercado cai antes dela também, o mercado cai em dezembro, ela vai cair, começa a cair só em fevereiro, como vocês podem ver aqui, e ela acaba segurando a média móvel de 200, ela nem chegou a testar, porque ela ficou acima aqui, no dia 7 de abril, que foi justamente o fundo do mercado, que teve uma compra muito grande aqui, formando um fundo, né? Então foi rejeitado. Então essa ação aqui, ela é considerada líder, porque ela rejeitou a perda da média móvel de 200, ela ficou acima da média móvel de 200, em um cenário extremamente caótico, que a gente está vivendo nos últimos 4, 5 meses aí. E ela retoma, né? E nesse dia aqui, que pra mim isso foi uma compra, né? Eu entrei na ação nesse dia 23 aqui, ela rompe uma consolidação aqui, ó, de 2 meses exatos, quase 2 meses exatos, de fevereiro até abril, final de abril. E ela dá uma oportunidade de compra aqui, ao romper essa consolidação. Pra mim isso aqui é um VCP de Mark Minervini, né? Que eu já falei nos outros vídeos. É um padrão de contração de volatilidade, ou seja, o mercado vai testando. Isso aqui não foi um topo, né? Mas a gente pode dizer como se fosse um mini topo, porque ela chega aqui, é o último preço alto antes da grande queda, né? Vamos dizer assim. Então ela fez esse preço aqui, ela volta, testa as novas médias móveis e para justamente nesse caminho aqui, nessas mesmas faixas de preço aqui, volta novamente e tem uma contração aqui com volume, com preço caindo com volume baixo, e ela rompe aqui. Não é a figura ideal, perfeita, maravilhosa, mas para mim isso é um sinal de compra, e eu entrei nessa ação aqui nesse momento e saí mais ou menos aqui na faixa dos 116, 115, 116. E ela chegou até, curiosamente não, porque os preços têm memória, então eles são testados sempre. Então ele testou o topo de fevereiro, tá? Parou justamente no topo de fevereiro, não teve mais compra. E aí hoje saiu o balanço da Palantir, né? E o mercado não gostou do balanço, o que é ruim, porque essa ação é uma ação líder, é uma ação considerada forte de mercado, né? Então quando você vê um balanço em que a ação, pelo menos eu não analiso o balanço em si das métricas de margem, eu analiso, mas não é o ponto principal, né? Então o ponto principal é saber se o mercado gosta do balanço. Então se o balanço for mais ou menos, o mercado gostar, para mim é um bom sinal. Eu não fico esperando, o balanço foi bom e eu vou comprar por conta disso. Não, eu espero a reação do mercado. E foi o que aconteceu aqui. O balanço acho que nem foi tão ruim, se não me engano aqui. Teve até foi em linha com o esperado. Não foi nada demais, mas enfim, foi em linha. Mesmo assim o mercado não gostou. E a ação abriu caindo já seus 10% por aí. E ela testou a média móvel de 20 aqui. E até esse momento não perdeu a média móvel de 20, segurou nos preços aqui, né? Então, enfim, você olhar as ações líderes também é uma forma de você acompanhar o mercado. É até melhor você acompanhar as ações que são líderes. São aquelas que têm números melhores, que desempenharam melhores, que estão
nos principais setores mais chamativos de mercado, então que atualmente é a parte de inteligência artificial. A Palantir ela é uma dessas ações que estão ligadas a esse tema. Então, o comportamento dela também é significativo para a gente analisar o mercado como um todo. Então, ela testando aqui a média móvel de 20, segurando, né, e ela fazendo movimentos aqui, vamos dizer assim, lateralizando o preço, ou até caindo um pouquinho e voltando, indo testar aqui, pode se desenhar um gráfico muito bonito, tá? Mas que vai demorar tempo para poder ela chegar nessa faixa aqui dos 125 por aí e ficar comprável, tá? Porque quando ela chega nesse patamar aqui, ela já atinge um patamar que tem muito volume de compra, se tiver volume de compra, né? Que é importante. Ela atingindo esses preços com volume de compra é um sinal muito forte de compra do mercado. Porque ela está atingindo preços altos, all time high também, que é um sinal de força e de interesse do mercado, né? Após uma longa base. Então, é mais ou menos o que pode acontecer, é o que aconteceu com a Nvidia, que nesse momento está demonstrando muita fraqueza. Ela foi uma ação líder também, nesse último bull market de 2 anos, mas na queda ela está se demonstrando muito fraca. Então, ela não está tão líder assim nesse momento, o que é bom para analisar também se a ação, né, a Vera, se a ação está bem ou não. Vocês podem ver aqui, ela fez um topo aqui em janeiro ainda, caiu bastante também. E ela nesse momento está até abaixo da média móvel de 200, né, o que é um sinal muito ruim para ela, para uma ação considerada líder até então. Mas como a gente estava falando da Palantir comparando, a gente pode traçar aqui uma linha e ter uma noção do que aconteceu com a Nvidia para, em um cenário de alta do mercado, ver o que pode acontecer com outras ações que podem repetir o comportamento da Nvidia do passado, né? E um desses momentos foi justamente esse aqui em janeiro de 2024, quando ela finalmente consegue atingir uma faixa de preço acima, né? Porque esse gráfico aqui está meio distorcido, eu vou colocar aqui, vai ficar aqui mesmo. Então você vê, a partir do momento que ela atinge essa faixa de preço aqui, com volume, saindo dessa longuíssima consolidação, ela vai embora. Você vê que ela sai de 50, vai para 90, quase dobra em muito pouco tempo, em 2 meses, né? Por quê? Teve um padrão de contração de volatilidade aqui, certo? Ou seja, os preços eles foram, conforme caíam, o volume ia diminuindo, né? E sempre fazendo quedas menores. Então você tem uma queda maior aqui, você tem uma queda menor aqui, e você já tem uma queda muito pequena aqui, muito acentuada, muito pouco acentuada, já antes do estouro, né? Então, Palantir, com o tempo, por que não, né? Pode fazer o mesmo caminho da Nvidia, mas vai ter que ter alguns testes aqui antes para poder a gente saber, tá? Teve uma ação também que demonstrou uma boa recuperação aqui, que eu achei interessante também, que foi essa GE, que é a da General Electric, né? Ela divulgou o balanço aqui, deixa eu ver, nesse dia aqui, foi nesse dia aqui. Nesse dia aqui ela divulgou um balanço que o mercado inicialmente não gostou, né? Até porque o cenário da época não estava muito favorável, muita volatilidade. Mas logo depois ela retornou, né? E está segurando bem aqui nesses patamares aqui. Não é a melhor formação, isso aqui exige tempo ainda para formar uma boa base longa e poder ficar comprável também, mas é uma ação também interessante para se observar, assim como a Plovio, que também foi líder no mercado. Ela está acima das médias móveis aqui também, principalmente da de 200, está acima de 50, mas enfim, o cenário não é assim, nada, não é animador. Aqui nesse momento já perdeu aqui a média móvel de 200 novamente, o QQQ, né, ficou abaixo de novo. Então assim, o cenário exige paciência, espera,
Não vejo nenhum cenário de bull market ainda, a gente para mim ainda está em queda aqui. Tudo indica que as médias mais baixas ainda serão testadas. A gente está na época de balanço também, então a repercussão dos balanços diz muita coisa. Por exemplo, um balanço que foi bem avaliado foi Netflix. Teve uma repercussão boa no mercado, mas assim ainda precisa de bastante tempo para poder a gente ver, para as figuras ficarem mais claras para a gente e a gente tomar posições. Ó. Salvo engano foi nesse dia aqui, não, deixa eu ver aqui. Acredito que tenha sido nesse dia aqui, foi divulgado o balanço, né? E a reação pós-balanço foi muito positiva. Então a ação está bem lá em cima. Eu não gosto muito de tradar essas ações que tem muito capital, muito market cap, né? Que é uma ação muito grande e ela é lenta, né? Acaba sendo lenta. Então você pega daqui para cá, você tem 8% de movimento, que é um retorno bom, mas eu prefiro as mais tranquilas. Palantir mesmo chegou a ter 20%. Se você segurasse o movimento todo aqui, você conseguia 20% aqui de retorno nessa puxada aqui. Então é isso. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. O mercado demanda tempo ainda para se definir. Eu acredito que tem muita coisa para acontecer. Quem sabe no próximo vídeo ele já tem algum panorama um pouco mais claro da situação atual. Ok? Grande abraço.